Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, toda missão começa a partir de um problema a ser resolvido. Toda missão começa a partir de um problema a ser resolvido. O nosso primeiro contato com a missão de Deus precisa levar em consideração uma triste realidade. A realidade do pecado que afastou o homem de Deus e endureceu o coração do homem. A partir do momento que rompeu-se aquela amizade que havia entre Deus e o homem, criatura e criador. Então, a partir dali nasce uma grande missão. Que missão é essa? A missão de resgatar o homem pecador. E é claro que esse plano missionário, ele não foi estabelecido por um homem, porque afinal de contas, o homem estava corrompido. E só alguém não corrompido para resolver o problema do homem corrompido. E esse alguém que resolveu estabelecer essa missão foi o próprio Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, queridos, a missão da redenção surge por conta do problema do pecado. Então é por isso que nós tratamos aqui desse tema. E Deus, que deu o primeiro passo para resgatar a criatura perdida, enviou o seu Filho ao mundo. Jesus cumpriu a sua tarefa de redenção, instituiu a igreja, voltou aos céus, e daquele dia por diante essa tarefa ela foi partilhada também para a igreja eleita de Deus, preparada e adornada com o Espírito Santo e os dons, para que a igreja pudesse dar sequência a esse trabalho de redenção e de salvação, por intermédio do Senhor Jesus. Então é por isso, queridos, que há a missão da igreja na terra. É por isso que a igreja fala de missões, é por isso que a igreja trata desse assunto, e é por isso que a igreja não deve se perder do seu trabalho prioritário, que é a pregação do Santo Evangelho para a salvação de todos aqueles que crê no Filho de Deus. Dito isso, meus amados irmãos, você precisa também saber que o nosso primeiro contato com a missão não deve ser precisamente o contato da pregação, e sim com a oração. Porque tem pessoas, irmãos, que eles querem pregar, eles querem ser enviados a um campo, a uma região, mas eles se esquecem que Jesus, ele seguiu esse padrão, e esse padrão que Jesus seguiu é um modelo que nós como igreja também devemos seguir, queridos, e nós vamos ver isso mais à frente. Mas antes mesmo da gente ver esse padrão que nós também devemos seguir, vamos levar em consideração, amados irmãos, o que pensou alguns
pensadores do nosso contexto cristão a respeito desse assunto, oração em missão. Santo Agostinho, que destacava que a oração é essencial para a eficácia do trabalho missionário, pois a conversão é obra da graça divina. Ele afirmava que sem oração a alma do missionário fica fraca e sua missão perde poder. Martinho Lutero, ele defendia que a oração era a base para o sucesso da pregação do Evangelho. Dizia ele: eu tenho tantas coisas para fazer, que passo as 3 primeiras horas do meu dia em oração. Para ele, quanto maior a obra, maior deveria ser o tempo dedicado à oração. John Wesley atribuía o crescimento do movimento metodista à oração fervorosa dos cristãos. Para ele, a oração era um instrumento indispensável na missão. Um missionário, queridos, que eu muito gosto, que é considerado o pai das missões modernas, estou falando de William Carey. Ele enfatizava que oração e ação deveriam andar de mãos dadas. Afirmava ele: esperemos grandes coisas de Deus e tentemos grandes coisas para Deus. A oração para ele era a base de qualquer empreendimento missionário. Vou te explicar como é isso. Ao mirar um alvo para se pregar o Evangelho, na visão de William Carey, antes mesmo de chegar-se a pregar naquele lugar, fazia-se necessário dedicar tempo em oração por aquela missão, antes mesmo de começar a executar a missão com a pregação do Evangelho. Investir tempo em oração por aquele propósito era indispensável e essencial. Já, queridos irmãos, Charles Spurgeon, ele chamava a oração de o motor da obra missionária. Charles Spurgeon chamava a oração de o motor da obra missionária. Ele afirmava que a oração pode alcançar qualquer coisa que Deus pode alcançar. Isso porque, para Spurgeon, o sucesso das missões dependia da intercessão constante. E.M. Bondes, ele escreveu extensivamente sobre a oração, afirmando que missionários sem vida de oração são ineficazes. Isso porque, para ele, os homens que movem o mundo são aqueles que oram. Os homens que movem o mundo são aqueles que oram. Nós entendemos que a salvação de uma alma não é fruto da eloquência de um pregador, da capacidade cognitiva e intelectual, da sabedoria, da impostação da voz, da capacidade de memorização, da estruturação do sermão do pregador. O sucesso da obra missionária tem a ver com uma ação de Deus que trabalha juntamente com o missionário ou com a igreja que está comprometida com a propagação do Evangelho de Cristo. Eu volto, queridos, a minha atenção a Marcos capítulo 16 e o versículo 20, que diz: e eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Eles pregavam e o Senhor confirmava a palavra. Eles oravam e o Senhor fazia e operava os sinais. A obra missionária crescia, as pessoas aceitavam a fé, e a glória é de Deus, o mérito de Deus, o nome do Senhor glorificado, porque nós pregamos, mas o crescimento quem dá é Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Então, meus irmãos,
É interessante que vocês entendam que quando a gente prega, se Deus não confirmar a nossa pregação, nenhum resultado haverá. E uma forma que nós temos para que Deus esteja a confirmar o nosso trabalho e o trabalho das nossas mãos, é mantermos uma vida de entrega, em oração, em dependência ao Senhor, curvando sempre o nosso coração diante de Deus, não apenas dobrando os nossos joelhos, mas derramando o nosso coração como água diante do altar de Deus, pela salvação de uma única alma. Uma pessoa acesa é o bastante para incendiar toda uma cidade. E quem faz não é o homem. E quem faz não é a técnica. E quem faz não é a sabedoria humana. É Deus quem faz. Então, meus queridos irmãos, eu estou trazendo para vocês a base do sucesso de um trabalho missionário. A base da prosperidade de uma igreja no trabalho missionário é a oração, irmãos. Nós estamos em 2 anos, irmãos e filho, fazendo um trabalho de missões. Nós poderíamos estar muito mais longe do que nós já estamos, mas louvado seja Deus por onde nós já chegamos. Podemos dizer que temos caminhado um pouco e temos feito um pouco pelo reino de Deus. Nós podemos dizer. Mas eu gostaria de dizer que nós poderíamos estar mais longe e podemos fazer um pouco mais. Não se entregarmos o nosso dinheiro apenas. Porque tem lugares que mesmo com dinheiro a obra não vai avançar. Tem lugares, queridos, que a igreja pode ter o dinheiro que for, o missionário não entra se não for pelo poder de uma igreja ajoelhada aos pés do Senhor, com o rosto banhado de lágrimas e intercessão. Então, meus irmãos, não pensem vocês que somente dar dinheiro no culto de missões uma vez no mês é fazer tudo, é fazer o principal. O principal é orar a Deus, é dobrar o joelho não para cochilar, não para babar no banco, é dobrar os joelhos para chorar na presença de Jesus, para molhar os bancos com as lágrimas e com as suas intercessões a favor da obra missionária, do missionário que está em outro continente, do missionário que está atuando aqui na região, do pregador da praça, do irmão que está evangelizando nas ruas. É joelho no chão que faz o poder de Deus ser manifestado, as amarras serem quebradas, as algemas serem despedaçadas e as vidas serem libertas. É o poder da oração que faz isso, irmãos. E nós vemos aqui nessa noite que o primeiro passo na obra missionária não é nem pregar. O primeiro passo na obra missionária para que haja sucesso é orar, é colocar o joelho no chão, é colocar lágrimas nos olhos, derramar lágrimas nos olhos, coração contrito, com seriedade, por uma alma salva. Nós vemos em Lucas capítulo 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Versículo 13: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A palavra, queridos irmãos, apóstolo, significa enviado. Quando Jesus chama os discípulos, vem uma multidão de pessoas. E do meio dessa multidão, ele começa a chamar por nome, escolhendo a dedo e chamando por nome cada um daqueles que ele estava entregando a tarefa de ser enviado mais tarde para pregar o Evangelho. E observe, queridos irmãos, que Jesus
antes mesmo de chamar, escolhendo entre todos os seus discípulos 12, antes disso, ele orou a noite toda. Porque não tem, queridos, como fazer missões sem orar. No campo missionário, irmãos, não basta ter carisma. Tem pessoas que são carismáticas, mas o seu carisma não atrai ninguém para Jesus, faz as pessoas amigas da igreja, amigas, simpatizantes do Evangelho, mas não transforma pessoas. O que transforma, irmãos, é joelhos dobrados, intercessão, com lágrimas, dizendo: salva Jesus, salva Jesus, convence Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai lá e faz, e salva, e o nome do Senhor é glorificado. Então a obra missionária começa, irmãos, exatamente com oração. Jesus não escolheu os discípulos, os 12, sem antes ter passado uma noite de oração. Jesus escolheu depois de ter orado. Nós que trabalhamos nesse trabalho de missões, nós não devemos achar, irmãos, que o nosso dinheiro está fazendo tudo pela obra missionária. Nós não devemos achar que pelo fato de trocar mensagens com o missionário que está do outro lado, já é tudo. Não, irmãos, deixa eu lhe dizer, o seu dinheiro é muito no campo missionário, mas a sua oração fará muito mais do que o seu dinheiro. Muito mais. Eu não estou falando de cochicho, eu estou falando de intercessão, de oração. A obra missionária começa com oração. Glória a Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 32 a 41. Nós vamos ver, queridos, nesta referência bíblica, Jesus começou seu ministério e terminou a sua missão orando. Começou orando e terminou orando. Começou lá no deserto, orando, jejuando 40 dias e 40 noites. E no texto que eu mencionei de Marcos 14, 32 a 41, ele encerra o seu ministério na cruz, mas antes de chegar lá na cruz, ele estava no monte, no Getsemane, orando ao Pai, manifestando as suas angústias ao Pai em oração. O segredo do sucesso da missão que Deus nos confiou é orar no início, é orar no meio e orar também no final. Esse foi o segredo de Paulo, por isso ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque esse mesmo que disse que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, foi o mesmo que disse para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Foi o mesmo que disse à igreja de Éfeso: orai em todo o tempo, não se embriague com vinho da contenda, mas sejam cheios do Espírito. Foi o mesmo que disse aos cristãos de Colossos para viver uma vida de oração. Foi o mesmo Paulo que orou na prisão. Foi o mesmo Paulo que pregou na Ásia, que pregou em diversas partes do mundo, mas que sempre teve tempo para a oração. Um missionário não pode estar ocupado, tão ocupado ao ponto de dizer: não oro porque não tenho tempo, a missão me consome todo o tempo. Uma igreja não pode dizer: nós já ajudamos na missão transcultural e nós não oramos porque eu sou empresário, porque eu sou funcionário público, porque eu sou autônomo, porque isso, porque aquilo. Nós precisamos ter tempo para orar e buscar a Deus, para que o sucesso da obra seja mérito de Deus, como resposta das nossas intercessões. Se eu não consigo orar de manhã cedo, eu não vou ficar sem orar, eu vou achar um horário meio-dia, mas eu vou orar. Se eu não consigo orar meio-dia, eu vou procurar um outro horário à noite, mas eu preciso orar. Eu não posso viver sem orar, queridos. Eu não posso querer fazer a obra de Deus sem oração. Não basta somente botar uma caixa de som no carro, nas costas e ir. Não basta somente ir na zona rural. Não, é preciso levar isso em oração, porque quem vai tocar o coração é Deus, pela intercessão da igreja, pela intercessão do missionário. É Deus que vai fazer isso.
Então Jesus começou orando a sua missão e terminou a sua missão orando. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Quando nós temos uma igreja que ora, até aqueles que nascem em Cristo pela pregação do Evangelho, já nasce dentro de um ambiente de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 11. Saulo de Tarso se converte, e ao se converter, ele já começa a sua caminhada como? Orando. Nós vimos em Atos capítulo 9, versículo 11, quando o Senhor fala com Ananias: vai até Saulo de Tarso na rua chamada Direita, e lá você vai encontrar ele vai estar como? Orando. O novo convertido estava orando. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes os novos convertidos que dos nossos dias se convertem a Cristo e vêm para as nossas igrejas não pegam o hábito da oração, porque eles que estão chegando agora, quando chega, vê uma igreja sentada, gente mexendo em celular, gente distraído, é uma irreverência. O novo convertido olha aquilo e diz o quê? O jeito é esse aqui, eu vou ficar. Mas o novo convertido entra, quando ele entra, tem uma igreja curvada na presença de Deus, aquele alarido de oração. Os crentes não estão dormindo, não estão cochilando, eles estão em oração, eles estão em entrega. O novo convertido entra, fica constrangido, senta, mas daqui a pouco ele fala: eu vou ajoelhar e eu vou orar também. Então, meus queridos irmãos, é assim que se começa a missão, é orando ao Senhor. A oração no trabalho missionário é o meio mais confiável para se buscar a direção de Deus e a capacitação do Espírito Santo. Mas qual é, queridos, o valor da intercessão pelas missões? O apóstolo Paulo sabia o grande valor da intercessão ao ponto de frequentemente pedir oração por sua missão. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, está escrito: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Sabe qual nome se dá para a expressão orando e suplicando por todos os santos? Intercessão. Esse é o nome que se dá para a expressão orando por todos os santos. O nome disso é intercessão. Mas observe, queridos, que no versículo 19 o apóstolo Paulo diz assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. No versículo 19 e no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele pede oração, ele pede que os irmãos intercedam uns pelos outros, e ele pede também que os irmãos intercedam por ele. Agora aprenda uma coisa importante. Eu chego para o senhor, irmão, e digo assim: irmão Zé Filho, ore por mim. No máximo ele vai dizer assim: tá bom, pastor, vou orar pelo senhor. Mas a pergunta que eu faço é: esse pedido de oração para levarmos em intercessão, está certo ou está errado? Por que está errado? Porque não teve um alvo definido. Então, se eu chego para o senhor novamente e eu digo assim: irmão Zé Filho, ore por mim, para que quando eu chegar na rua Medina, que eu pregar a palavra com ousadia, o Espírito Santo salve as almas. Teve um alvo definido, irmãos? Teve ou não teve? Qual o alvo definido? Salvação durante a pregação da palavra. Voltemos a Efésios 6, 18 a 20, versículo 19:
Primeiro, no 18, ele pede oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 19, e por mim, orem por todos os santos e por mim, para. Motivo. Para é motivo. Qual o motivo de oração de Paulo, quando ele pede que os efésios intercedam por ele? Motivo: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Aprendamos uma coisa: é a oração que vai fazer com que o missionário, com que o pregador abra a boca e fale com confiança. É o pregador que recebe a intercessão, ou que é alvo de intercessão, que vive uma vida de oração. Quando ele abrir a boca, ele abre a boca com confiança. Segundo para, do versículo 19, para fazer notório o mistério. Fazer notório aqui é o mesmo que fazer conhecido o mistério do Evangelho. Segundo motivo de oração de Paulo, quando ele pede aos Efésios, é: orem por mim, para que quando eu abrir a minha boca com confiança, a pregação do Evangelho seja esclarecida no coração daqueles que ouvem. Então o motivo de oração são esses. E depois, queridos irmãos, o último para está no versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu queria que você riscasse os 3 para desse texto, porque depois de cada para, você tem ali motivos de oração. Sabe por que tem pessoas que dizem assim: eu não consigo, pastor, orar tanto, eu não consigo passar de 10 minutos, 5 minutos, de 20 minutos. Sabe por quê, irmãos? Porque você não conhece os para. Quando você chega no culto de missões, nós mostramos aqui várias situações que são motivos de oração. Quando a gente expõe o trabalho do missionário Denis, você vê ali vários motivos de oração. Só que muitas vezes a distração não deixa muitos irmãos pegar uma caneta e anotar, ou até mesmo no celular, e anotar motivos de oração pelo missionário Denis: salvação de almas, para que Deus venha suprir as necessidades, para que Deus venha livrar das enfermidades, para que Deus venha prover em todas as áreas da missão. Isso tudo são os para que você deve orar. Então a missão, queridos, ela sobrevive da oração da igreja, da intercessão da igreja, que vai atrair a presença de Deus, que vai fazer o Espírito Santo salvar, convencer, transformar, libertar, restaurar. A igreja luta em oração, e Deus realiza o trabalho, e Deus cumpre o trabalho, e Deus alcança as pessoas pela oração. Tem gente que diz assim: para aquela pessoa não tem mais jeito. Aprenda 2 coisas essa noite: há poder na sua oração. Para você que ora, há poder na sua oração, e há poder na resposta de Deus da sua oração pela causa que você está orando. É duro o coração? É duro para você, não para Deus. É difícil aquela pessoa ser salva? É difícil para você, não para Deus. É impossível aquele parente seu crer no poder do Evangelho? É impossível para você, mas para Deus tudo é possível. Se você orar, Deus vai fazer o que você não pode fazer. Se você interceder, Deus vai agir onde você não pode agir. Se você clamar a Deus, se você derramar as suas lágrimas ao Senhor, Ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. São os 3 para.
que nos incentiva a pontuar tantos outros paras que existem, que são motivos de oração, para que a gente possa andar mais de joelhos do que de pés. Quando nós intercedemos daqui, o missionário desfruta de milagres lá. Quando nós intercedemos pelos irmãos que ainda estão com o coração duro, Deus age, queridos, e vai amolecendo o coração. E aquele irmão que era apegado às coisas materiais, de repente ele começa a ter um desapego e dizer: mas do que vale isso? Se quando eu morrer, vai ficar aí para filhos e netos brigarem? Do que vale isso? E você começa a soltar pela obra de Deus, pela obra missionária, para alcançar vidas em todas as partes do mundo, onde a igreja tem um olhar missionário, e aquela pessoa com o coração preso nas coisas materiais começa a se desprender. Quem faz isso é oração, irmão. Às vezes a gente pensa que é, muitas vezes, ficar pregando, falando o tempo todo, e isso vai causando uma irritabilidade nas pessoas. Mas eu aprendi, queridos, que se alguma coisa não se resolve pela pregação, impossível que ela não se resolva pelo poder da intercessão. Experimente interceder por uma causa difícil, insistentemente, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu li num livro esses dias uma frase curtinha que diz assim: ore até o fim. Ore até o fim, ore até a resposta chegar, ore até o milagre acontecer, ore até a resposta ser entregue, ore até a libertação acontecer, ore até mover-se o lugar. Pastor, quando é que alguém fracassa em oração? Quando começa a orar por um propósito e desiste no meio do caminho. Ali você fracassou. Quem aqui não já fracassou em um propósito de oração? Quem aqui não já fracassou em um propósito de oração? Começamos, irmãos, e aí a gente parou porque a resposta não veio. Mas a frase curtinha, a irmã Zetinha diz: ore até o fim. Não é orar até você morrer, é orar até o milagre acontecer, é orar até a resposta ser entregue, é orar até o braço de Deus se movimentar a favor da causa que você está orando. Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo falando, queridos, aos irmãos de Colossos, dizendo: orando também juntamente por nós. Olha o para de novo. Para que Deus nos abra a porta da palavra. Vou repetir. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, versículo 4, para que o manifeste como me convém falar. Quantos para nós temos nesses dois versículos? Temos dois. O primeiro para aqui, que é o primeiro motivo do pedido da oração que o apóstolo faz, é para que Deus nos abra a porta da palavra. Irmãos, olhem para mim, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer e guarde para toda a sua vida. Não faça essa oração se você não estiver disposto a obedecer a Deus. Paulo pede oração aos irmãos de Colossos para que Deus abrisse a porta da palavra. Não faça essa oração que Paulo fez se você não está disposto a obedecer. Pastor, não entendi. Se você fizer a oração para Deus abrir a porta da palavra, às vezes, sem que e sem para que, você para no hospital. E lá você não entende o que está acontecendo e por que você está ali.
Você orou para Deus abrir a porta da palavra e de repente adoeceu e foi parar no hospital. O mesmo Paulo que pediu para que os irmãos orassem, para que Deus abrisse a porta da palavra, de repente em Atos capítulo 16, se viu dentro de uma prisão. E a porta da palavra foi aberta onde, irmãos? Dentro da prisão. E aquela porta que foi aberta dentro da prisão resultou na salvação do carcereiro e toda a sua família. Então, quando você ora para Deus abrir a porta da palavra, cuidado! Porque Deus pode abrir a porta do hospital para você e você pensa que o único propósito seu ali é tratar a doença, e não é. É porque Deus abriu a porta da palavra para salvar no hospital através de você, para curar no hospital através de você, para alcançar vidas no hospital através de você. Pede para Deus abrir a porta da palavra e para no presídio. E a porta da palavra foi aberta dentro do presídio. Atos 16:31. O carcereiro está perguntando: o que eu faço para ser salvo? E a resposta é: a porta da palavra está aberta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente ora, irmãos, para Deus abrir a porta da palavra, às vezes o navio naufraga. Nós oramos e pedimos: Deus abre a porta da palavra. O navio vai lá e naufraga. E se o destino é chegar em Roma, não chega em Roma, mas chega em Malta. Deus abre a porta da palavra numa ilha de bárbaros, onde tem ali várias pessoas doentes, acometidos de enfermidade, mas quem orou pedindo para Deus abrir a porta da palavra entendeu: é aqui que Deus quer que a palavra seja semeada. Aí Paulo prega na ilha de Malta, e o chefe da ilha se converte, e várias pessoas se convertem, e o avivamento acontece na ilha, porque Deus abre a porta da palavra onde Ele quer. E Paulo está pedindo. Ei, irmãos, presta atenção. Paulo não diz assim: ô irmãos, ora por nós, para que a gente não seja perseguido. Ei, irmãos, ora por nós, para que a gente não sofra. Ora por nós, para que a gente não seja humilhado. Não, qual é a preocupação de Paulo? Ore por nós, para que a porta da palavra seja aberta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Oração transforma. Oração faz pastor ruim ficar bom, presbítero ruim ficar bom, diácono ruim ficar bom, igreja ruim ficar boa, incrédulo crê. É a oração. Por que a igreja atualmente é uma igreja fracassada? Porque ora muito pouco. Faz festa para tu ver. Gente que tem 6 meses que não pisa o pé na igreja, aparece. Gente que nunca vem para grupo para cantar, quer comprar farda, quer comprar camisa, agora chama quinta-feira, para quinta-feira da entrega que vai começar quinta que vem, e ele desaparece, que ninguém acha onde ele está, escondido numa cidade pequena como essa. Oração, irmãos, é o que resolve problema que conselho não resolveu, que palavra não resolveu, que nada resolveu. Quando você ora, Deus resolve. A oração como ferramenta de batalha espiritual. Efésios 6:12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Marcos capítulo 9 versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar?
e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Qual é o sucesso, pastor, da obra missionária? Oração. O que é que faz acontecer coisas na zona rural, pastor? Lá no trabalho da zona rural, é oração. O que é que move o coração da igreja para se entregar pelo trabalho? É oração. O que é que faz com que as conversões comecem a acontecer na rua, na praça, no templo? Oração, irmão. Oração. Você está perdendo sua família porque você quer. A oração é a senha. Digita ela. Jesus vai começar a salvar até quem você não queria que salvasse. Ó, Jesus, aquele tio não, porque eu não gosto dele. Pois até ele Jesus vai salvar quando você começar a orar. Porque você odeia, mas Deus ama quem você odeia. Deus ama até quem você não ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus ama até quem você não ama. Então, meus queridos irmãos, a oração como ferramenta de batalha espiritual, não tem como, irmãos, estarmos envolvidos com a obra missionária desprendidos ou sem utilizar essas armas, ou esta arma específica que é a oração. A oração pelo despertar da igreja. Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Preste atenção. A igreja precisa de trabalhadores, precisa de voluntários, a igreja precisa de mais obreiros, a igreja precisa de mais pessoas, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Aí a gente pega a orar, irmão. Oh, Jesus, salva nessa igreja. Oh, Jesus, levanta trabalhadores para a seara. Aí daqui a pouco vai Jesus, salva a irmã Zélia, aí salva a Eleni, aí salva o Marcelo, aí Jesus vai e salva a Frank. Oh, Jesus, salva o João, salva o Charles. Aí começa a aparecer trabalhador para a seara. Aí a gente começa a treinar os trabalhadores, mas a gente descobre, não são trabalhadores, não são ceifeiros, são só ocupadores de espaço vazio dentro do templo, mais nada. O que está acontecendo? Jesus não salvou? Ou você não entendeu porque Jesus lhe salvou? Eu ouvi o pastor Moisés Leopoldino dizer, esses dias, ele disse: a Assembleia de Deus é uma igreja que tem espaço para todo mundo trabalhar, porque é a igreja que mais tem departamento. É departamento de jovens, é departamento de adolescentes, é departamento de crianças, de senhoras, de senhores, de missões, de músicos, é departamento de tudo quanto é formato, é comissão de visita, é departamento de evangelismo, é departamento de missões, é tanto departamento. E mesmo assim tem pessoas que estão indiferentes, sem se envolver com absolutamente nada dentro da igreja. Porque a oração foi feita para Jesus salvar, para Jesus levantar ceifeiros, mas aqueles que vieram, aqueles que creram, eles não entenderam porque foram salvos. Meu irmão, você não foi salvo só para ficar sentado aqui nesses bancos, não. Você foi salvo, alcançado por Cristo para morar no céu. Mas enquanto o céu não chega, tem muito trabalho aqui na terra. Então, meu irmão, você é fruto de oração. Alguém jejuou por você, alguém orou por você, alguém chorou pela sua salvação. Você é ceifeiro, você é ceifeiro desta grande seara. Então, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, pega alguma coisa para fazer, nem que seja orar, interceder
pela obra missionária, interceder pelo sustento missionário, interceder por evangelismo, interceder por salvação. Faz alguma coisa pelo reino. Oração pelo despertar da igreja. Além de apoiar os missionários, a igreja deve orar para que Deus levante mais trabalhadores para a seara. A oração desperta corações para a necessidade missionária e move as pessoas a responderem ao chamado. Certo dia, queridos, eu cheguei na igreja que eu congregava e tinha pelo menos 20 obreiros em cima do púlpito. 20 obreiros, irmãos, em cima de um púlpito, igreja grande. Eu me lembro que quando eu fui cheguei um pouco atrasado, tinha uma cadeira assim no canto, espremidinha, no meio de tantos obreiros, e eu entrei com muita dificuldade, licença, e fui com muita dificuldade, ajoelhei naquela cadeira com muita dificuldade, mas o meu coração foi tomado por um sentimento, que eu comecei a chorar ajoelhado naquela cadeira, e eu perguntei: Jesus, me responde aí, o Senhor me salvou para ficar sendo peça decorativa aqui nessa igreja? Olha o tanto de homem sentado nesse altar. Eu vou te pedir agora, olhe em qualquer povoado desse país, onde tem um lugar que precisa de um casal de missionários, e envia-nos, Senhor. E eu falei aquilo chorando, e não demorou muito. Deus nos enviou para o sertão da Bahia, para uma igreja que estava precisando de um obreiro novo, dinâmico, esforçado, e nós trabalhamos e pregamos o evangelho, e visitamos e construímos templo, e fizemos cruzadas, e foi um grande mover do Espírito Santo naquele lugar, porque Deus entendeu que eu fiz a oração certa. Eu não consigo entender como tem crentes que conseguem sair de casa, vem aqui, senta no banco, levanta e vai embora, e não faz nada, e não se compromete com nada, até o período de oração curtinho, ela não consegue se entregar, irmãos. Se você se colocar como voluntário, vai ter alguma coisa para você fazer na casa de Deus. Deus não quer, irmão, que você faça nada forçado. Deus quer sua voluntariedade. Você tem que ser o sonoplasta, mas quando você entrar, você tem que dobrar os joelhos e dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade de te servir. É uma função tão simples, é só cuidar de um som, mas ajuda, Senhor, a tua obra fluir melhor. Senhor, estou aqui limpando esse chão, estou aqui arrumando, é uma coisa simples, quase ninguém vê o que eu faço, mas eu te louvo pelo privilégio, porque eu estou servindo no reino, eu estou sendo útil no reino, eu estou comprometido no reino. Senhor, obrigado por esse presbitério. Nem sempre eu prego, nem sempre eu dirijo, mas eu estou disponível, Senhor. Obrigado pela oportunidade de servir na tua obra, Senhor. É honra, é honroso servir ao reino. Porque às vezes a gente serve ao mundo. O diabo faz de nós aqueles bonecos que é controlado com a cordinha, não tem? E faz os movimentos que a pessoa quer. É a mesma coisa que o diabo muitas vezes faz. Às vezes você está lá no bar, se embriagando, ali é o diabo controlando, e o indivíduo está lá, mas está feliz, está no carnaval, mas está alegre, está na prostituição, na traição, e está feliz. Aí quando chega na igreja se torna um inútil, uma inútil. A igreja precisa de pessoas, de voluntários para fazer tanta coisa. Não quero não. É honroso, irmão, servir a Deus. É porque o Espírito Santo ainda não trabalhou nesse coração, porque não achou espaço. Mas no dia que achar, vai ser como aquela oração que eu fiz naquela cadeirinha espremida por tantos obreiros. E olha onde é que eu estou aqui hoje. Por tantas cidades da Bahia que passamos. Irmão Zé Filho, louve a Deus, porque o Senhor está aqui, nesse púlpito dessa igreja, sendo útil,
Quando o pastor não está, ou quando o pastor está, o Senhor é útil. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: existem muitos lugares e povoados que as igrejas estão fechadas por falta de um obreiro. Existem muitos povoados que não tem uma igreja, porque não tem um obreiro voluntário para dizer eu vou. E sabe por que não tem voluntários, irmãos? Porque os crentes não oram mais como deveria orar. Porque quando ora, o Espírito Santo diz vai, o Espírito Santo mostra. Aí o obreiro, o irmão, a irmã chega para o pastor com lágrimas, dizendo: pastor, Deus me mostrou em sonhos um lugar e o meu coração não sente mais paz enquanto eu não chegar para pregar nesse lugar. Vamos lá, me envia lá, faz a igreja acreditar nisso e me envia, porque eu quero servir naquele lugar. Uma igreja que não ora é uma igreja insensível, é uma igreja sem sensibilidade espiritual, não sente nada, não vê nada, tudo é natural. A igreja que não ora é uma igreja natural. Por último, oração como sustento espiritual dos novos convertidos. Após a conversão, novos convertidos enfrentam desafios e perseguições. A igreja deve orar para que eles cresçam na fé e permaneçam firmes. É jejuar para que os novos convertidos sejam firmados em Cristo. É orar para que eles sejam firmados, para que eles não desistam. É interceder ao Senhor pelo nome. Senhor, não deixa Gene Cássio desistir não, Senhor. Não deixa Fábio desistir não, Espírito Santo. Não deixa Fabrício desistir não, Senhor. E você começa a citar o nome dos irmãos. Não permita, Senhor, sustenta ele. O apóstolo Paulo fazia isso em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos que vocês se renderam a Cristo, é isso o contexto nessa carta, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Isso é a oração de Paulo pelos crentes novos convertidos daquela cidade de Colossos. Intercessão para que os novos convertidos permanecessem. Às vezes, irmãos, a gente quer pegar os novos convertidos e colocar dentro da nossa caixa. Quando a gente vem do mundo lá fora, a gente vem com vícios, com costumes, crenças, tradições erradas. Quando elas chegam aqui, o que é que a gente quer fazer? A gente quer transformar ela de fora. A gente quer mudar o exterior da pessoa e botar do jeito da religião, do jeito da denominação. Mas a mudança que Jesus nos ensina é o oposto. Não é pelo lado de fora, é uma transformação pelo lado de dentro que vai transparecer pelo lado de fora. E a transformação pelo lado de dentro acontece pela intercessão. Senhor, liberta ele deste vício, liberta ela deste comportamento. E você intercede, daqui a pouco a pessoa começa a se livrar de um vício, de um mau costume, de uma situação que aprisionava lá fora, e ela começa a se libertar daquilo, e de repente começa a dar fruto na obra de Deus, porque você orou. A transformação, queridos, é de dentro para fora, e essa transformação de dentro para fora quem faz é Deus. A de fora para dentro quem faz é a igreja. Mas essa não é a certa, porque por conta disso a igreja está cheia de pessoas politicamente corretas, religiosas como os fariseus, mas interiormente é fétido como sepulcro caiado, a adoração é mecânica, o culto é mecânico. Mas quando a transformação é de dentro para fora, a glória de Deus é manifestada. Fiquem em pé, por favor, irmãos.